Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e vamos dar continuidade aí com o nosso curso sobre a arte da feitiçaria. Ao longo desses vídeos, nós temos formulado algumas ideias que são fundamentais para você compreender todo o mecanismo metafísico que envolve a arte da feitiçaria. Então eu recomendo que você assista, se você ainda não fez, todas as aulas anteriores aí do nosso curso A Arte da Feitiçaria. Hoje, né, eu vou entrar em um outro aspecto bem importante, que é o aspecto sobre a consciência de todas as coisas, que algumas tradições falam que é a assinatura das coisas, outras tradições chamam de a virtude das coisas, e alguns falam que são os espíritos mesmo, os espíritos que habitam todas as coisas, que são consciências que são fundamentais de você acessar para você causar fenômenos físicos, ou seja, para você fazer seu feitiço funcionar, a sua feitiçaria funcionar, você tem que estabelecer uma comunicação plena com a consciência daquelas coisas que envolvem aí toda a preparação do seu feitiço, para que essas consciências, esses espíritos das coisas, lhe ajudem a atingir o resultado que você quer. Tá? Então nós já falamos aí sobre os locais de poder, em especial as encruzilhadas, e falamos sobre os espíritos ancestrais. Né? Mas além dos espíritos dos locais de poder e dos espíritos dos ancestrais, nós temos os espíritos das coisas, que também devem ser acessados para que, através de um intercâmbio, de uma interação com essas consciências, nós consigamos atingir nossos objetivos. O que é importante eu falar é que, como eu já deixei claro em outros vídeos, né, tudo que nós temos escrito sobre a arte da feitiçaria, especialmente da antiguidade, eles foram escritos sobre uma ótica dos acadêmicos, sobre a ótica dos magistas cerimoniais e dos intelectuais. Por quê? Porque o feiticeiro da antiguidade ele não usava a escrita para perpetuar o conhecimento. O conhecimento era sempre passado de boca a ouvido. E isso ainda se faz presente em algumas tradições da feitiçaria vigentes no dia de hoje. Então, hoje ainda é assim. Muitos feiticeiros eles passam seu conhecimento de boca a ouvido. E por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente vai usar alguns termos, vamos usar algumas bases filosóficas, algumas definições vindo de escolas que não são necessariamente escolas de feitiçaria. Né? Por exemplo, nós vamos pegar aí uns conceitos da filosofia grega, vamos pegar conceitos de Platão. Só que se você chegasse para um feiticeiro africano, para um quimbandeiro, ou sei lá, para um, um agricultor da Europa, aí que fazia algumas simpatias, alguns feitiços ali para sua colheita ir bem, ou para um praticante do Hoodoo ali dos Estados Unidos, enfim, alguma dessas tradições de feitiçaria raiz, né, na qual é, era uma arte criada do povo para o povo, certamente eles iam usar outros termos e ia explicar as coisas de uma maneira diferente. Não que eles quisessem dizer coisas diferentes do que os acadêmicos, mas as palavras que eles vão usar e o entendimento que eles tinham era um entendimento diferente. Isso é fundamental você entender para você não fazer confusão na sua cabeça. Tá? Por exemplo, se você vai chegar para um magista cerimonial, ele vai falar que todas as coisas manifestas no universo têm uma virtude, né? Que tudo tem a virtude oculta, né? É, os platônicos eles dizem que todos os corpos inferiores eles são exemplificados por ideias superiores, né? Isso eu estou falando para vocês uma passagem aqui do livro de Agripa, né?
Então, eles definem uma ideia como uma forma acima dos corpos, almas, mentes, e que essa ideia é simples, pura, imutável, indivisível, incorpórea e eterna. E que a natureza de todas as ideias é a mesma. Né? Então, eles acreditavam que todas as ideias elas têm uma fonte em comum, que eles chamavam de Deus. Né? Então, tudo provém do Deus, e Deus infundiu em cada uma das coisas manifestas uma parte, uma fagulha de sua própria essência. Então, tudo que existe manifestado nesse universo, ele tem uma pequena fagulha desse princípio primordial que seria Deus. Então, um magista cerimonial, ele tenta entrar em contato através de uma série de técnicas ritualísticas com essa fagulha para despertar essa consciência na qual ele chama a mais pura, que é a consciência mais perto de Deus, para fazer então seus rituais de magia e utilizar essas consciências para a finalidade que ele quiser. Tá? Já um feiticeiro, ele vai explicar isso de uma outra maneira para você. Ele vai dizer que todo o universo ele é um organismo vivo, criado através da interação de várias consciências. Né? Então ele não tem muita necessidade de falar que o. É lógico, algumas tradições de feitiçaria ainda pegaram essa ideia dos platônicos e tal. Mas existem tradições que não existe a necessidade de um Deus criador perfeito para a magia funcionar. Eles acreditavam que tudo é uma consciência. Então, eles tratam essas consciências como individualidades objetivas. Né? Então, você pega uma pedra, enquanto o mago cerimonial vai despertar a virtude daquela pedra, o feiticeiro ele vai conjurar, ele vai conversar com aquela pedra para despertar a consciência anímica daquela pedra, ou seja, o espírito daquela pedra, para então interagir com ele e obter a mesma coisa que o mago cerimonial obteria através do processo de alcançar a virtude dos objetos. Percebam que é o mesmo processo, mas a maneira que eles explicaram as coisas é diferente. Alguns acreditam até que é antagônica. Se bem que aí, dentro do meu ponto de vista, eu não acho tão antagônica assim. Mas enfim, algumas escolas colocam que são antagônicas e tal. Mas para mim é o mesmo processo, né? O processo de despertar a virtude das coisas é o mesmo processo de você conjurar o espírito das coisas. Conjurar da palavra você conversar com o espírito das coisas, tá bom? Então eles acreditavam aí, algumas vertentes acreditavam, né, que esse despertar, né, se dava através do contato com Deus, com a consciência suprema primordial, né, que ela é uma consciência boa e ela influiu bondade em todas as coisas. Né? Então você poderia despertar essas virtudes através de certas práticas onde você chegava à essência das coisas. Né? Em uma segunda análise, né, eles acreditavam no conceito de alma-mundo. E o conceito de alma-mundo ele é muito importante, ele é muito interessante. Dentro da alma-mundo pode existir tantas formas, né, quanto as ideias na mente de Deus. Então tudo pode ser manifesto, tudo pode ser criado através da alma-mundo. Eu vou usar aqui o apêndice aqui do Donald Tyson para explicar melhor o que seria esse conceito de alma-mundo. Que ele colocou as coisas numa maneira muito interessante. Para quem não sabe, Donald Tyson ele compilou a edição dos 3 livros de filosofia oculta que foi editada pela Madras. Tá? Então, o que ele coloca aí nesse livro que é Alma Mundo? Ele coloca o seguinte, abre aspas,
grande parte da magia se baseia na premissa, geralmente implícita, que o universo é um único ser vivo